Governo Biden concede o perdão àqueles que foram presos nos Estados Unidos pela posse da, não posso falar aqui no YouTube, mas sabe aquela planta verdinha que a galera geralmente consome e tal, essas coisas? Sabe o que eu tô falando, né? E isso pode libertar até 6.500 presos no primeiro momento. Ponto positivo, negativo e o que isso representa para o federalismo norte-americano. Quais são as justificativas do Biden? Porque isso deve se estender já no processo aí de descriminalização do uso dessa substância. OPEP+, que é a OPEP mais a Rússia, anuncia um corte na produção dos combustíveis fósseis, que, para desespero dos brasileiros, vai aumentar o preço dos combustíveis e, consequentemente também, o preço do petróleo. Tá? Notícias também relacionadas à entrega da documentação do Brasil para, finalmente, aderir à OCDE. Será que a gente está perto? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? O Irã divulga vídeos de franceses que supostamente estariam envolvidos em casos de espionagem da França contra o Irã, inclusive incentivando manifestações ali no país, e também duas notícias relacionadas à questão da Rússia e da Ucrânia. Andrzej Duda, presidente da Polônia, alega que está sim em negociação para colocar armas nucleares da OTAN em seu território, lembrando que a Polônia está muito ali na fronteira do conflito entre Ucrânia e Rússia, e também notícias sobre o Zelensky, que pede para que a OTAN faça um ataque preventivo à Rússia. Vamos usar armas nucleares táticas antes que eles usem contra o território ucraniano. Qual foi a resposta da Rússia em relação a esse fato? Dia foi quente, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, me segue, por favor, no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, que é super importante manter esse contato um pouco mais próximo, responder direct e tal. E eu também sempre posto ali alguns conteúdos relacionados à atividade geopolítica. Tamo junto, posso contar com você? Segue lá, hein, pessoal. Então, bora lá pro vídeo, ó. Bom, o que de mais é importante aí acontecer no dia? Muitas coisas, né? Primeiro, a gente teve o governo Biden anunciando o indulto, o perdão, a mais ou menos 6.500 presos que foram presos por conta do porte da verdinha, né? Lembrando que era uma promessa de campanha, não posso falar a palavra, tá no YouTube, que era uma promessa de campanha do governo Biden, a descriminalização da verdinha. Por que isso foi feito, né, pelo governo Biden? O Biden alega que a verdinha, ela sempre é consumida pela classe média, pelos brancos, pelos negros, etc., mas sempre foi usada pela polícia, pelo poder, para fazer uma pressão massiva somente contra os negros. Porque, cara, é bem semelhante a como acontece no Brasil. A questão do cara ser um traficante e o cara ser um usuário não depende da quantidade que ele está carregando. Depende muito das condições que tanto a polícia como a justiça alegam naquele momento, né? Então a questão de da onde que ele está frequentando, quais são as intenções, não tem uma delimitação, não, acima de tantos gramas é tal e abaixo de tantos gramas é usuário. Isso não existe, tá? Então, fica muito, digamos assim, galera, abstrato, né? Como que a gente vai definir exatamente o que é usuário e o que não é, né? O que é o cara que está comercializando. Então, por conta dessa política que o Biden disse, que foi uma política de encarceramento da população negra nos Estados Unidos, ele está indo no caminho de descriminalização da substância. E aí, vocês acham interessante? O que vocês pensam sobre o assunto? Descriminalizar. Quais são, teoricamente, aí, os pontos positivos? Você vai regular e vai conseguir oferecer, inclusive para as pessoas que estão usando uma substância de melhor qualidade, você vai tirar pelo menos a maior parte, né? Claro que sempre vai continuar, porque o preço tende a ser menor, outras coisas, mas a maior parte da mão da galera que comercializa de maneira ilegal e usa inclusive para fins não muito pacíficos, né, para criminalidade, tá, o ganho desse dinheiro, e é um pouco de liberdade individual para as pessoas que queiram utilizar. Quem vai contra, diz os pontos negativos, fala que o uso dessa substância faz mal para a saúde, e realmente as pesquisas indicam que realmente o faz, né, e que pode levar a coisas muito piores, como o uso de substâncias mais pesadas, acaba com a família, né, enfim. Então tem uma questão um pouco mais moralista a respeito do uso. Será que o Estado deveria proibir substâncias que fazem mal às pessoas? Ah, professor, mas a maconha não coloca... Ih, falei, né? Podia falar. Não coloca em risco a sociedade. Talvez, né? Você pega um cara, por exemplo, que bebidas alcoólicas fazem mal para a sociedade e um cara que bebe talvez seja muito mais perigoso do que quem usa a verdinha.
E aí, pessoal, o que você pensa? Deixa nos comentários, fazer uma discussão honesta sobre o assunto, tá bom? Se o Estado fosse criminalizar tudo que faz mal, será que deveríamos criminalizar açúcares, refrigerantes, frituras? Ah, professor, mas isso não leva ao uso de substâncias piores. Será que o álcool também não? Não leva ao uso de substâncias aí piores, que podem fazer mais mal ainda para a sociedade? É um longo tema aí que eu não quero ficar discutindo profundamente aqui nesse vídeo, tá bom? Mas, aparentemente, os Estados Unidos está indo nesse caminho. Outro ponto importante que a gente teve também foi a respeito da reunião da OPEP+. O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É um cartel que se reúne e define quanto que eles vão produzir de barris de petróleo. Se produzem mais, abaixa o preço. Se produzem menos, aumenta o preço. Quando eles convidam a Rússia, junto com a OPEP, forma a OPEP+. O que eles decidiram? Que por conta de incertezas de mercado, a previsão, né, galera, com a inflação dos Estados Unidos, a inflação da Europa, é que haja um aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros reduz o consumo. Se reduz o consumo, tem menos demanda por combustível. Então, já prevendo uma certa recessão na economia mundial, a OPEP vai reduzir a oferta de petróleo para que não haja uma queda dos lucros dos seus países membros. Só que aí você vai aumentar o preço dos combustíveis e aí realmente a recessão ela pode vir mais forte por conta da própria inflação. Ou seja, notícia negativa, né, para os países que já estão lidando com um aumento bem expressivo dos preços dos combustíveis, e também para o Brasil. A gente está passando nesse momento por uma queda, né, do preço dos combustíveis, mas possivelmente ano que vem, com a volta dos impostos, aumenta novamente. Com o aumento do preço também do mercado internacional, as notícias não tendem a ser muito positivas para o bolso aí e para a inflação no Brasil. Ok? Outra notícia importante está relacionada à entrada do Brasil na OCDE. O Brasil, pessoal, finalmente mandou uma série de documentações para ingresso na OCDE. O que é a OCDE? É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um grupo que a gente costuma chamar que é o Clube dos Ricos. Quando você faz parte desse grupo, você tem que seguir uma série de legislações, de regrinhas. Não pode ter bitributação, tem que respeitar os direitos humanos, as questões ambientais, minorias, etc. Só que você, fazendo parte desse grupo, você participa das discussões, e muito mais do que isso, eu sempre costumo comparar que é como se fosse o selinho azul do Instagram, sabe? Tipo, aquele cara tem credibilidade, porque ele faz parte da OCDE. Existem fundos internacionais, fundos de investimento, que só investem em países que são membros da OCDE. Por exemplo, o governo Bolsonaro divulgou um dado que, caso o Brasil de fato consiga entrar na OCDE, isso deve aumentar os investimentos estrangeiros do Brasil de 30 a 50 bilhões de reais por ano. Cara, se de fato a conta estiver certa, é um valor bastante significativo, tá? Só que tem alguns probleminhas no meio do caminho. Alguns probleminhas tais como França, tais como países da União Europeia, que não compactuam muito hoje com as políticas ambientais, com as políticas sociais, de defesa de minorias, e da questão ambiental do Brasil. Fora também a nossa questão tributária. Será necessário passar por uma reforma tributária que, cara, desde que eu me entendo por gente, é discutida no Congresso e nunca é aprovada, mas que realmente acabe com a bitributação, que realmente incida menos no consumo para trazer um pouco mais de justiça social, né? Isso sempre é levado aí meio que a cabo, né? Meio que para frente, porque geralmente mexe com o interesse dos mais poderosos, tá? O ponto positivo, então, é receber mais investimentos, mas tem gente que vê até com certo negativismo a entrada do Brasil na OCDE. Por quê? Primeiro que é mais uma organização. Essa organização tem custos. Quem sustenta a organização são os países membros. Então representa custos ao Brasil para manter a burocracia e tal. Fora que o Brasil, ainda mais no governo Bolsonaro, junto ali com o Viktor Orbán, o Trump também tinha essa pegada, né? O Andrzej Duda na Polônia, eles se dizem antiglobalistas. Ou seja, eles falam que essas grandes instituições internacionais, como a OMC, como a ONU, como a União Europeia, etc., eles acabam com o nacionalismo, com a soberania nacional, em nome de uma governança internacional. Ou seja, a OCDE ela vai fazer uma série de exigências para o Brasil. E aí o Brasil vai perder a soberania em alguns pontos, porque vai ter que se adequar ao que a OCDE quiser. Você acha que para o Brasil é bom entrar na OCDE? E se for bom, a gente vai conseguir, tendo que ter uma aprovação da França, do Macron, por exemplo? Se não, hein, pessoal? O Brasil, se não me engano, são 208 requerimentos que são necessários. O Brasil já apresentou quase metade e está no processo para mandar. É um processo que vai demorar pelo menos ainda uns 2 aninhos para acontecer. O Irã hoje divulgou a informação
que capturou 2 franceses que fazem parte de um sindicato ali, né, da França, e que eles supostamente, segundo o Irã, estariam envolvidos em espionagem no Irã, muito ligada à questão nuclear e tal, e também incentivando os protestos e a fuga de pessoas do Irã, os protestos acerca da Mahsa Amini, que é a garota que, infelizmente, né, foi capturada pela polícia da moral e dos bons costumes e acabou falecendo depois ali de 3 dias. A polícia garante que foi um ataque cardíaco, enquanto as mulheres estão alegando que foi um abuso contra ela. Inclusive, as mulheres começaram a protestar, jogando seus hijabs, por exemplo. E, cara, eu falei com uma muçulmana, ela disse que é hijab, tá? Hijab ali na fogueira, enfim, tá? A França alegou que isso é um desrespeito aos direitos humanos, porque claramente eles estão sendo coagidos a se confessar como supostos espiões, e isso está sendo feito com uma narrativa do governo iraniano para justificar que as intervenções, que a revolução que vem acontecendo ali das mulheres é algo feito por outros países internacionalmente e não por movimentos internos do Irã. Tá? Então, novamente, mais uma guerra aí de retóricas, uma guerra de narrativas. Tivemos também hoje a confirmação, pelo menos por parte do Andrzej Duda, presidente da Polônia, que a Polônia está negociando com os Estados Unidos a instalação de armamento nuclear na Polônia. Tá? Com isso, o Lukashenko ele já se pronunciou, inclusive, que é o presidente de Belarus, né, da Bielorrússia, de maneira oficial, falando que isso precisaria de uma resposta imediata por parte da Bielorrússia, de Belarus, e também da Rússia. Tá? Só que, enquanto isso, os Estados Unidos ele também se pronunciou de maneira oficial, falando que ele não pretende colocar armas nucleares em países que ingressaram na OTAN pós-1997. A Polônia, inclusive, é um desses Estados-membros aí pós-97. Mais uma vez, né? Tá ficando comum já, né? E aí, quem que a gente acredita? O Andrzej Duda é o presidente da Polônia. E o cara disse que tem negociações para colocar armas nucleares na Polônia. A Polônia, que é o país que está ali no limite com Ucrânia, Rússia, e sofre bastante as consequências desse conflito. Já os Estados Unidos, também de maneira oficial, disse que não há negociações nesse sentido. Quem será que está falando a verdade? Enquanto isso, o Zelensky, ele anunciou, fez um pedido para a OTAN, lembrando que o Zelensky pediu para entrar na OTAN, a OTAN não vai aceitar, galera, lembrando que a OTAN, ela não aceita estados que tenham movimentos separatistas ou que estejam passando por guerra. Naquele momento, a Ucrânia tem os 2 casos, né? Tem movimentos separatistas e está passando por uma guerra, mas o Zelensky pediu, já que não vai entrar para a OTAN, que a OTAN faça um ataque preventivo contra os russos. Porque, segundo o Zelensky, o ataque da Rússia é um ataque iminente, e se a OTAN fizer um ataque antes da Rússia atacar, isso minaria a possibilidade de um ataque por parte da Rússia, já que a Rússia já sabe o que poderia acontecer caso a Rússia fizesse um ataque. Ficou complexo o que eu falei? Acho que eu não confundi nenhum ataque aí por parte de cada um deles, né? Tá? Ou seja, a OTAN vai atacar para que a Rússia fique com medo. Resumidamente é isso, tá bom? O Zelensky, aliás, uma série de chefes de membros, né, do Estado russo, eles se pronunciaram. O Peskov, por exemplo, falou que é um absurdo que o Zelensky ele está querendo iniciar um terceiro conflito mundial, uma terceira guerra mundial. Tá? A gente teve o Ministério da Defesa russo também se pronunciando. O próprio Medvedev, por exemplo, que já foi presidente da Rússia, grande aliado do Putin, falou que era necessário, inclusive, fazer algum tipo de tratamento no cérebro do Zelensky, porque o cara só tá falando idiotices, chamou o cara inclusive de idiota, tá? E a gente teve o Ministério da Defesa classificando ele como um fantoche do mundo ocidental, que também tá ali para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Eu disse para vocês ontem que alguns trens foram vistos daquela parte do exército russo, né? Na verdade, daquela parte do Ministério da Defesa russo responsável por armamentos nucleares, um trem indo em direção à fronteira com a Ucrânia. O que significa isso? Nem Rússia nem Estados Unidos confirmam, tá? Mas aparentemente o Zelensky está bem preocupado, até porque ontem teve a confirmação da anexação dos territórios e, segundo Putin, um ataque a esses territórios que continuam acontecendo vai ter uma resposta nuclear por parte da Rússia. O desespero do Zelensky está grande e ele está apelando para a OTAN. Acho que a OTAN não vai corresponder às expectativas do Zelensky. E você, pessoal, o que você pensa aí? Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, um monte de pergunta para você responder, deixa aí cada polêmica, tá? Responda aí, por favor. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.